a todos, espero que estejam bem. Meu nome é Marcelene e sou aluna do curso de Engenharia de Produção da UFESA, faço parte também do Programa de Recursos Humanos da ANP, de número 55.1, que tem como ênfase estratégias sustentáveis na indústria de petróleo, gás natural e biocombustíveis. Bom, essa apresentação é referente ao meu projeto de pesquisa, que tem como título a avaliação de biodissolventes para o tratamento de água produzida de petróleo. É um plano que estou desenvolvendo justamente com os professores Wilton Miranda e Breno Barros. Essa apresentação ela está dividida nos seguintes tópicos, tá? Sendo eles introdução, objetivos, materiais e métodos, resultados esperados, conclusões e referências. Bem, a indústria do petróleo é uma indústria que está consolidada há muitos anos e tem resultados extremamente fantásticos em relação à matriz energética mundial, sempre tem um destaque, né, para a indústria do petróleo, sendo também muito importante para muitos setores, né, como o de transporte. Apesar disso, ela também enfrenta problemas, assim como qualquer outra organização, sendo um deles e um dos mais desafiadores o tratamento eficiente da água produzida. Para quem não conhece, a água produzida é a água que é formada pela mistura, certo? Da água com nata, de injeção e substâncias químicas oriundas da perfuração do poço. A água com nata nada mais é do que a água que ela se forma, ela encontra-se no reservatório no momento de sua formação. Geralmente, quando tem aquíferos próximos, essa água acaba escoando e fica presa, né, no reservatório nesse momento. E acaba passando milhões e milhões de anos junto com a formação de petróleo e ela só chega à superfície realmente no momento que o poço é perfurado, né, no momento da exploração em si. A composição dela e seu alto volume é o que faz a mesma se tornar um problema para a indústria. Por quê? Porque ela é formada por uma série de substâncias complexas. Tem substâncias que são fáceis de ser removidas? Tem. Mas tem substâncias como fenóis, hidrocarbonetos linfáticos, aromáticos, entre outras coisas, além de metais pesados, às vezes até materiais radioativos, sendo extremamente importante fazer esse tratamento. Além da composição, o que chama muita atenção é o volume, porque no início da exploração do poço, geralmente o poço tem a água, né, claro, mas o volume é extremamente baixo, quase 0%, mas a partir do momento que vai tendo a produção e às vezes precisa até de estímulos através de injeção de água, de vapor, essa água vai aumentando, podendo chegar até próximo a 100%. Então, para vocês terem uma noção, né, nos anos que se passaram, cerca de 2,5 trilhões de metros cúbicos de água produzida foram despejados nos oceanos. Imagine se essa água não tivesse os devidos tratamentos, né? E por conta dessas substâncias que são algumas são extremamente perigosas para o ambiente como um todo, o CONAMA ele especifica vários parâmetros, certo? Para que essa água possa ser descartada. Um deles, e o mais importante, e chama mais atenção tanto do CONAMA como das estações de tratamento, é referente ao teor de óleos e graxas, o famoso TOG. O CONAMA ele especifica que para bases marítimas, o TOG precisa ser até no máximo de 42 milímetros por litro, certo? E para campos para campos onshore, ele especifica 20 miligramas por litro de TOG.
Então, esse parâmetro é um dos parâmetros mais importantes, referente justamente aos hidrocarbonetos e a tudo que forma a parte, essa parte da dificuldade, né, de retirar da água. Esse é o grande problema. Por isso, existem vários tratamentos, né, com a intenção de remover o máximo que puder o óleo da água, além das outras substâncias. Dos tratamentos convencionais, posso citar os hidrociclones, flotadores, separadores gravitacionais, entre outros. Apesar de ter vários tratamentos, eles são bastante caros. E dependendo de como essa composição da água está, como a caracterização, essa água passa por muitos tratamentos até que fique no ponto adequado para descarte. Assim, muitas pesquisas, muitos pesquisadores vêm pesquisando estratégias mais eficientes, estratégias que realmente possam ajudar, né, na resolução desse problema. Entre os processos mais citados na literatura, por ser simples, se chama adsorção. Para quem não conhece, o processo de adsorção nada mais é do que uma transferência, certo? De elementos. No caso, é chamado de adsorvente, o material que se quer eliminar, no caso, que se quer separar da água. Aqui na imagem está especificando bem, claro, os glóbulos que estão flutuando, digamos assim, são os adsorventes, trazendo aqui para a água produzida, são os contaminantes. A substância que está flutuando, sendo a substância fluido, né, seria a água produzida. E esse material que está fazendo o processo de adsorção, que é um processo superficial, onde, através de forças de interação, esses contaminantes tendem a se alocar, né, na superfície do adsorvente. Nesse caso, é o carvão ativo, que é um dos adsorventes mais utilizados, digamos assim, mais conhecidos, porque ele tem uma boa porosidade, ele tem uma boa estrutura para o processo de adsorção. Mas se ele tem, por que não é usado em larga escala? Bom, ele realmente é muito bom. Show! O problema é que ele é muito caro para ser usado em grande escala, porque a água produzida, ela tem um volume muito grande, como já foi dito. Então, se fosse usar carvão ativado para realizar o tratamento de todo o volume de água, ia ser muito dispendioso, muito mais do que os processos convencionais. Portanto, muitas pesquisas buscam justamente realizar esse processo de adsorção, mas com a grande vantagem, inclusive, com adsorventes alternativos. No caso desse trabalho, adsorventes biodegradáveis, no caso, os bioadsorventes. E aí já entro para o objetivo, que é fazer essa avaliação, né, do uso de bioadsorventes, que no nosso caso serão cascas de banana, mesocarpo de coco, sabugo de milho, entre outros, e será feita a avaliação da utilização desses bioadsorventes nesse processo de adsorção. Então, como objetivos específicos, destaca-se a caracterização das amostras da água produzida. A partir dessa caracterização, a gente pode preparar um fluido e pode fazer os ensaios, né, os ensaios em coluna de leito fixo, em coluna em batelada, para verificar essa eficiência dos bioadsorventes. Então, os objetivos específicos estão detalhados aí, fazer o levantamento do teor de óleos e graxas,
do pH, da turbidez da água, realizar a síntese e a caracterização dos biodissolventes a partir dos resíduos industriais, que, no caso, esses biodissolventes serão justamente derivados de processos agroindustriais, serão resíduos que normalmente seriam descartados, mas para o objetivo dessa pesquisa serão reutilizados para fazer justamente esse tratamento da água. E por fim, fazer a avaliação, né? Fazer a avaliação desse tratamento utilizando sintetizados e fazer também a comparação com o carvão ativado comercial. Para tanto, para realizar esse procedimento, primeiro a gente fez a seleção dos biodissolventes, certo? Tendo como foco principalmente a região do semiárido. A gente escolheu casca de banana, escolheu mesmo carpo de coco, casca de laranja, entre outros que eu vou especificar mais na frente, porque são específicos da região. São resíduos que são bastante fáceis de ser encontrados, principalmente na nossa região do Nordeste. Então, foi feita a seleção com base nisso e também com base nas pesquisas já realizadas, certo? Aqui só para ajudar. Pronto, já foi feita essa seleção. Posteriormente, será feita a coleta dos biodissolventes nessas agroindústrias locais. E depois, finalizando essa coleta, a gente vai fazer a sintetização e a caracterização dos biodissolventes. Como? Através dos métodos de calcinação e processo de ativação química, para obter, assim, a síntese do carvão ativado. Posteriormente, após essa primeira etapa, seria feita a caracterização da água produzida e também, a partir dela, fazer produzir o fluido sintético. Por quê? É feito um fluido sintético porque a água produzida ela pode variar bastante. Então, para efeitos de laboratório, é mais viável realizar uma produção de um fluido próximo à água produzida, que será colhida, para poder fazer os ensaios e trabalhar bem no laboratório. Então, por isso será feita a coleta, a caracterização e, posteriormente, feito os fluidos sintéticos. E como terceira etapa, após fazer a caracterização dos dissolventes e da água, serão feitos os ensaios propriamente ditos. Serão feitos ensaios em banho finito, que é os ensaios também conhecidos como embatelada, e os ensaios em coluna de leito fixo. Posteriormente, será feita a comparação dos resultados dos que saíram, os dissolventes que saírem melhor na primeira etapa, referente à utilização embatelada. Os melhores a gente vai selecionar para realizar os ensaios em coluna de leito fixo, que seria o processo contínuo. Após fazer as duas análises, né, tanto em batelada como em coluna, será feita a avaliação propriamente dita, frente à eficiência, né, de cada biodissolvente e a comparação também com o carvão ativo comercial. Aqui é só de título de ilustração, e aqui são os biodissolventes que a gente pretende fazer síntese. Fazer síntese e trabalha também em natura. Casca de laranja, mesocarpo de coco, bagaço de cana-de-açúcar, casca de banana, que é uma fruta bem regional, e sabugo de milho. Aqui é só uma ilustração, tá?
que já é o sabugo de milho triturado, já para realizar o processo de batelada, já está no ponto aí. Gente, aqui só para mostrar um pouco sobre o processo em batelada em coluna de leito fixo, tá? Para quem não sabe, o processo em batelada é o mais simples que tem, geralmente é muito utilizado em laboratórios, que consiste simplesmente em colocar em contato o fluido sintético com o biodissolvente in natura ou já sintetizado. E coloca e fica por algumas horas fazendo esse processo de adsorção para depois fazer a verificação, né? É feito antes e depois a checagem, através de métodos qualitativos de turbidez para verificar o quanto mais clara a água ficou, digamos assim, quanto mais limpa ela ficou, e o método quantitativo, que é através do espectrofometria, né, que consiste em fazer a verificação do teor de óleos e graxas antes e após o processo, que esse é mais de forma quantitativa. E já o método, o processo, né, de coluna de leito fixo, ele é um processo contínuo, tá? Como vocês podem ver aqui, deixa eu destacar aqui, aqui seria o reservatório, onde ficaria a água, ou o fluido sintético, ainda com os poluentes. Passaria por essa coluna, né? Que já está aqui como se fosse blocos de biodissolvente, somente já preparado. E é literalmente uma filtragem. Vocês veem aqui que a água vai descer, vai ficar nesse Ermaia. Então, esse processo aqui, ele é o famoso processo contínuo, né? No caso, é como literalmente uma filtragem. Os maiores resultados de adsorção que tiveram na parte do processo em batelada, eles passarão pelo processo também como de leito fixo, para avaliar, assim, também a parte comparativa, né? Avaliar quais foram com maior eficiência e comparar também com o carvão ativado comercial, carvão ativo comercial. Bom, dos resultados esperados, a gente espera que a caracterização dessa água produzida ela fique próxima à caracterização sirva mesmo para realizar a preparação do fluido sintético, fique muito próximo à água real. Espero se obter uma escolha assertiva, né, do biodissolvente, que já foi, inclusive, enfatizado aqui, dos que a gente escolheu já. A eficiência considerável na remoção, principalmente na redução do teor de óleos e graxas, que como já foi dito, é um dos parâmetros mais exigidos e que chama mais atenção, principalmente em relação à legislação. E assim contribuir de maneira positiva, né, para as futuras pesquisas e para a indústria. Então, como conclusão, assim como foi feito na parte da revisão bibliográfica, que foi concluído que esses biodissolventes realmente têm um bom potencial de remoção, principalmente do óleo, mas também tem um desafio. O desafio principal é referente aos biodissolventes não serem renováveis, né? Eles, para realizar esse procedimento, precisa ter todo um cuidado, porque são materiais orgânicos, eles se desgastam de maneira fácil. Então, precisa de um certo cuidado, apesar de eles serem extremamente baratos, porque são resíduos, mas é preciso ter esse cuidado para fazer esse processo, para que eles realmente tenham uma eficiência, né? Porque se eles se desgastarem,
não vai ter eficiência nenhuma para realizar o processo. Então, é um desafio, principalmente quando a gente pensa em implementação em larga escala. E que são algumas referências que eu utilizei para realizar aqui o slide, essa apresentação. Quero agradecer pela atenção de vocês e desejar um ótimo evento.